Olá, querido, queridas. Eu sou Dário Brunet. Voltamos hoje para falar mais uma vez sobre paternidade. Você sabe que o maior problema dessa geração não é político, não é social, não é econômico, é a falta de paternidade. E nós estamos aqui com o professor Ariovaldo, né, o neurocientista, um homem que tem nos ajudado no legado, tem nos fortalecido muito, e ele vai começar a falar agora. Dário, obrigado por estar aqui de novo. Obrigado a você que está aqui nos ouvindo. É uma honra estar aqui. Muito porque, Dário, eu já acompanhei o desenvolvimento de várias metodologias em várias áreas, mas eu penso que contar um pouquinho do processo que a gente viveu para chegar até aqui pode fazer muito sentido. Dário é autor de 2 livros, então é um indivíduo que, do ponto de vista técnico, tem muito conteúdo. Para vocês terem uma ideia, na preparação do método Legado 1, eu anotei 36 páginas. Meu Deus. Sem contar, acho que é uma coisa muito legal de você comentar, que é um tesouro das mais de 700 frases que você tem. Então, tenho certeza, para quem está nos assistindo, o Método Legado 2 acontece agora, 26 de outubro, aqui em Alphaville. E do ponto de vista de experiência de aprendizagem, com o material que você vai receber, com toda a experiência, algo que acho que pode mudar a vida das pessoas, né, Dário? Professor, eu não tenho dúvida, porque eu já tenho falado para muitas pessoas, muitos casais, eu falo para muitos casais também, muitas famílias, e tenho observado que aqueles que estão praticando essas instruções, eles realmente estão sendo bem-sucedidos. Por isso, professor, eu quero começar falando de algumas... algo que vai acontecer, que você vai receber no dia 26 de outubro, você que vai se inscrever, você vai começar a receber algumas instruções que, com certeza, vão mudar a história da tua vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu também não. Eu penso que, aliado à questão da instrução, nós teremos momentos de reflexão em que as dinâmicas que vão acontecer, elas permitem muita interatividade e uma coisa que eu acho que é rara, Dário, que é o acesso a você. Eu vejo que muitas imersões, as pessoas são tocadas, elas entram num processo reflexivo, mas falta esse contato, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi no Método Legado 1, né? Essa experiência para você de estar tão perto das pessoas, de interagir ali ao vivo. Acho que foi um grande diferencial. Eu aprendi muito também, é muito importante. Recebi muitas informações privilegiadas lá, que, na verdade, está somando para o meu próximo legado. Mas, professor, eu queria fazer uma pausa aqui para falar de um assunto que me chamou muita atenção. Foi um casal que esteve conosco lá. E eu queria fazer um chamado para você que é casal, porque eu sou muito a favor da família, professor. Nós somos, né? Totalmente. E a família, ela está no coração de Deus. Deus criou a família. Inicialmente, Deus criou essa instituição. E eu digo que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, porque ele ama o casal, ama o casamento, né? Casamento, para mim, é pacto, é aliança. É um pacto, uma aliança. E eu tenho falado muito da importância do fortalecimento da família através do casal, né? Do pai, da mãe. Porque o divórcio, professor, todo mundo sabe, é uma tragédia. O divórcio afeta toda a descendência e ainda abre legalidade para o inimigo. Você vê quantas crianças, depois de um divórcio, quantos filhos após o divórcio, vai para a prostituição, para as drogas, né? Se perdem. Eu ouço muitos adolescentes, eu acabei de ouvir agora quase 300 adolescentes, e eu sei o que eles estão falando. Quando o divórcio é a pior coisa para eles. O divórcio, para uns, é pior do que a morte dos pais. Dário, eu queria dar um relato pessoal, nunca vou esquecer disso. No mundo empresarial, a primeira vez que me explicaram que era um código de conduta,
A pessoa me disse uma frase que me marcou muito. Ela falou assim, olha, numa empresa, quando tudo está dando certo, você segue o caminho. Mas em momentos que você ficar em dúvida, eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Como é que eu me posiciono? Você revisita seus princípios, você revisita seu código de conduta. Então, eu, pessoalmente, lá em casa, a gente tem muito essa referência que quando a gente tem um problema e as coisas não estão indo bem, como é que eu e minha esposa nos posicionamos? Nosso compromisso é aqui, é com a nossa família. Então, tal como numa empresa, quando você fica em dúvida, você tem uma certeza que é seu código de conduta, eu penso que reforçar, valorizar isso é fundamental. E é um processo, né, Dário? Claro, de muita dedicação, de muita entrega. As coisas não vêm ao acaso, né? Então, queria que você continuasse comentando esse aspecto que é a importância desse afinamento conjugal no impacto das próximas gerações. Professor, eu acho que casamento é uma sociedade. Uhum. Você não pode tomar nenhuma decisão sem seu sócio. Por exemplo, você não pode tomar nenhuma decisão sem falar com a tua esposa. Faz todo sentido. Senão vai quebrar. Não, isso aí é uma realidade. Você vê, quantos casamentos quebraram por causa disso? Tomando decisões precipitadas, sem consultar o cônjuge. Outra coisa, professor, que eu acho que há muitos casamentos quebrando porque foi lá no altar que eles fizeram um voto a Deus, né? De amar, de respeitar e de honrar. E depois eles quebraram esse voto, essa promessa, porque o casamento é divino. Casamento é divino, né? Deus estava presente no casamento. Eu vou falar um pouco mais no legado também sobre a importância do casamento na família. Dário, e ampliando um pouquinho o leque, o método legado para quem vier, né, vai ter oportunidade de entender os passos. Então, a metodologia ela foi estruturada de uma maneira muito interessante. Mas tem uma coisa, são vários passos, todos os passos são ligados a princípios, mas tem uma coisa que é muito legal. Conta para quem está nos ouvindo o que é a classificação de níveis de um mente legado. Eu queria também, antes, professor, falar uma coisa, senão eu acabo me esquecendo aqui, que é muito importante, falar do que vai acontecer. Quais são as matérias que caem Combinado. no legado? Combinado. Né? Que eu acho muito importante, quando eu começo falando do poder do perdão. Porque há muitos casais, muitas famílias travadas. Eu conheço muitos homens, muitas mulheres que estão suas vidas travadas porque não perdoam. Eu falo muito sobre o poder do perdão e lá no nosso legado. Gente, se você não perdoar aqui na Terra, esquece o céu. Eu sempre falo sobre isso aí. Perdão, ele é o segredo total da cura. O perdão quebra cadeias. Então, isso é uma das coisas que eu falo muito do poder do perdão. Eu falo muito também do poder da instrução. Toda instrução ela é seguida de promessas. Por exemplo, nós estamos falando de família, de filhos. Existe uma promessa muito forte para os teus filhos. Aliás, papai e mamãe que estão nos assistindo, Deus prometeu salvar toda a tua casa. Deus prometeu vida e abundância, e te prometeu vida eterna. Agora, ele diz lá no Salmo 112, professor, algo muito poderoso, que é: feliz é aquele que teme ao Senhor, aquele que reverencia o nome do Senhor e que anda nos seus caminhos e que cumpre. Né? E aí vem as promessas, porque toda a instrução bíblica é seguida de promessas. Aí vem as promessas. Teus filhos vão ser poderosos na terra. Olha que promessa tremenda. Você não quer ter filhos poderosos? Você não quer ter filhos profetas nessa terra? Então, você tem que entender. Nós vamos explicar todos os detalhes. Vamos dar instrução bem detalhada para você entender que chegou a vez dos teus filhos. E é em 2024. Por isso, eu volto a falar, venha estar conosco, 26 de outubro aqui em Alphaville. Duas observações, professor Dário, né? Professor é muito Dário. interessante ver. Você tem uma coisa maravilhosa, que tem um livro muito interessante, foi um best-seller chamado Mindset,
da Carol, não vou lembrar o segundo nome, que ela fala o seguinte: existem indivíduos que estão sempre abertos a aprender e se desenvolver. Existem indivíduos que têm a mente fechada. Então, te vendo nesse papel de professor é muito legal. Nesse sentido, duas informações importantes. Cada uma das matérias tem base neurocientífica. Sim. Então, isso vai estar muito embasado. Por exemplo, o poder do perdão. Né? Na neurociência, depois que a gente conseguiu começar a fazer ressonância magnética, que a gente chama de funcional, a gente consegue ver hoje no cérebro que área do cérebro brilha em determinadas atividades. Então, hoje a gente consegue ver que um indivíduo em determinado estado acontecem coisas diferentes do cérebro dele. Isso tudo a gente vai trazer. Agora, o segundo ponto, eu fiz a pergunta, mas do Mente Legado eu vou introduzir. Aqui no Método Legado tem uma coisa incrível, que foi, Dário conseguiu descrever 4 níveis e um último nível que a gente chama de Mente Legado. Te devolvo a palavra, mas você que nos ouve, pense o seguinte: numa metodologia, é muito importante, primeiro, você saber onde você está. Mas eu prefiro, professor, que você fale. Até cientificamente. Isso é muito importante. Então, eu vou compartilhar. Na verdade, pessoas como você, que tem uma jornada de vida e que conseguiu algo estrondoso, né? Que é ter Marcos, Daniel e Tiago, acabou adquirindo características que te permitiram estar aqui. Verdade. Quando a gente desenvolve uma metodologia, a gente pega essas características e define em 4 níveis. Então, por exemplo, grau de presença. Um indivíduo que é mente legado, está lá no topo da pirâmide, ele consegue ter presença de qualidade. Então, nessa metodologia, o que é interessante? No mundo dos negócios, no mundo corporativo, é muito comum a seguinte expressão: tudo começa com um assessment, uma avaliação. Lá em Minas, a gente fala mais prático. Começa com o oncotô. Se eu sei o oncotô, eu sei o oncovô. Então, Isso. no Método Legado, você vai poder definir no próprio dia em quais dos 4 níveis de mentalidade você vai estar. Aliás, foi tremendo esse último. Foi. O primeiro, né? Foi tremendo. Tremendo. E vai ter uma trilha de aprendizagem bem definida do que você precisa para chegar no próximo nível. Tudo isso ancorado por plataformas, por modelos educacionais que vai te permitir se desenvolver. Então, Dário, te devolvo a palavra dizendo que metodologias com esse grau de profundidade teórico-prático e a possibilidade do indivíduo se situar e poder se desenvolver é algo que poucas mentorias, poucas imersões fazem. Eu não sei se você compartilha a sua opinião. Não, é tremendo. Primeiro que você falou uma coisa muito importante desse nível, né, o Mente Legado. Eu acho que a gente conseguiu identificar alguns, poucos. Mas uma coisa mais forte para mim desse nível é a presença. Eu falo isso muito, professor, porque um dos maiores problemas, eu ouço muitos jovens, eu ouço muitos adolescentes, ouço muitas famílias, e a maioria deles falam comigo: meu problema é a ausência, é a falta da presença do meu pai. Por exemplo, pessoas que falam comigo: eu nunca vi meu pai, nem conheço ele por foto, eu sofro até hoje. Então, tem muita gente sofrendo, mas eu tenho certeza que nessa segunda turma, eu tenho certeza, o professor está aqui, é especialista no assunto, também vai nos ajudar muito. Por isso que eu estou falando para você, você não pode perder. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você não pode perder, que vai ser fora do normal. Eu posso dizer que vai ser sobrenatural. Eu gosto muito dessa palavra, professor, sobrenatural. Eu não tenho dúvidas que vai ser sobrenatural essa nossa segunda turma do legado. E uma coisa muito importante, eu acho que a ausência paterna, se a gente pensar um pouquinho, né, há 50, 60 anos atrás, os pais tinham muito essa orientação que, quando eu dou uma surra no meu filho, eu estou fazendo isso por amor. E o pai, muitas vezes, não podia se expressar amorosamente. Mas eu queria que você comentasse, Dário,
Porque, apesar do ponto de partida do método legado ser essa ausência paterna, você trata com carinho e com cuidado cada condição materna. A mãe solteira, claro. a mãe com pai ausente. Então, conta um pouquinho disso aqui, porque o método legado não é, exclusivamente para quem pretende se desenvolver na paternidade. Na verdade, é para quem pretende ter famílias mais funcionais, famílias que possam ter filhos como você teve, contando esses segredos, né? Ou seja, o que te levou a chegar nesse sucesso de uma vida familiar nós tivemos próspera? lá alguns mentorados lá, e, por exemplo, uma pessoa que estava divorciada, não sabia o que fazer. Como tratar agora dos filhos no divórcio? E a gente conseguiu dar orientação, tá seguindo as nossas orientações. Por isso que eu acho importante, professor, nós estamos lançando a nossa mentoria também, após o legado. Se você quiser estar sendo mentoriado também por mim, vai ser um prazer, vai ser uma honra. Eu tenho certeza que vai ser muito forte também para a tua vida, para a tua família. E com relação à mãe solteira, eu volto a falar, eu dou muita ênfase às mães solteiras, porque eu sei como elas sofrem, as dificuldades, as pressões que elas vivem, mas também é possível, sim, exercer a paternidade. Eu quero diferenciar. Você só exerce a plenitude da paternidade com a presença da esposa, mas que você pode exercer a paternidade sendo mãe solteira. Não a plenitude, porque você tem que ter a presença do pai e da mãe. Isso aí não tenha dúvida. Mas eu tenho visto quantas mães solteiras estão sendo bem-sucedidas porque estão seguindo as instruções. Por isso que eu estou falando, a instrução é uma arma poderosa de mudança e transformação. Eu vou repetir, a instrução é uma arma poderosa de mudança e transformação. Nós já falamos da importância da mãe solteira, você que está vivendo essa situação, de você ter o conselheiro. Agora, você aprender, estar do lado de pessoas que realmente vão te ajudar. Não adianta você. Esse é um momento muito dramático. Eu vejo que muitos filhos estão sofrendo por não tem pai, a ausência do pai. Mas aí eu entro do lado espiritual, professor, que se nós dependermos totalmente do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai nos revelar os próximos passos. Uma das funções do Espírito Santo é revelar os próximos passos. Eu falo muito no método legado sobre essa pessoa que é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza, eu posso asseverar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que quando você estreita o teu relacionamento com o Espírito Santo, muitas mudanças começam a acontecer na tua vida. Aliás, o Espírito Santo vai te revelar os próximos passos. Ele vai, porque o Espírito Santo ele vê coisas que você não está vendo, então ele vai te falar. Está acontecendo isso, você não anda mais com essa pessoa, não assina esse documento. É muito importante. Ele vai ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar a você a criar teus filhos num lugar seguro. Olha, meu último comentário, que é muito importante, é a palavra consistência. Você falou uma coisa agora muito importante, que é quando o indivíduo quer espiritualizar tudo. E não é assim. Não é. Você precisa ter uma postura, uma conduta, né? Então, Dário, eu acho que, acima de tudo, você tem exemplo de vida, agora uma metodologia muito estruturada, e você tem uma característica incrível, que é essa clareza mental. Então, você que está pensando em estar conosco no dia 26, vai ser uma experiência incrível aqui em Alphaville, eu acho que isso aqui reúne coisas raras. E de alguém que tem essa sua capacidade de ter clareza, de ver um problema de ordem social, econômica e espiritual, mas sem negligenciar a importância da disciplina, a importância do que tem que ser feito aqui, né? Juntamos o natural com o espiritual. Exatamente. Então, eu quero convidar você, querida, querido, para estar conosco nessa segunda turma do legado, 26 de outubro. Vai ser o dia inteiro aqui em Alphaville, São Paulo. O link está aqui na descrição. Nos siga nas redes sociais, vai ser tremendo. Quero agradecer ao professor Ariovaldo, que tem sido uma bênção para o nosso legado, nosso método. E, com certeza, você que vai estar no dia 26, você vai ser um privilegiado. Que Deus te abençoe poderosamente.